Olá, graça e paz da parte do Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Henrique Ruff, sou pastor servindo na Hora Luterana e venho, antes de mais nada, trazer o abraço de toda a equipe da Hora Luterana, a comunidade Concórdia, a congregação Castelo Forte, agradecendo pela parceria, pelas orações, pelas ofertas. Muito obrigado. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto de Lucas, capítulo 1, texto muito especial para um tempo especial que nós vivemos, o Natal às portas. Vamos lá, que nosso Salvador Jesus Cristo abençoe esse tempo de pensarmos na sua palavra. Nem sempre nós lidamos muito bem com as mudanças. Claro, sempre temos aquele amigo que diz que a vida seria muito chata se todo mundo fosse igual, se todos os dias fossem iguais. A vida seria quase insuportável, eles dizem. Mas, em geral, gostamos de alguma rotina e precisamos dela. É por causa de uma certa rotina que planejamos os nossos passos futuros. Marcamos festas, programamos férias, organizamos a nossa agenda. Mas temos que concordar que foi um ano difícil para a agenda. O que foi planejado precisou ser mudado. Os planos, por menores que fossem, foram modificados contra a vontade das pessoas. Bem, eu não estou falando aqui de 2020 ou da pandemia. Na verdade, estou falando do ano zero e da agenda de Maria, do mundo há 2000 anos. A agenda de Maria foi mudada sem ela ser consultada. Talvez os preparativos do casamento com José, com quem ela tinha casamento contratado, ou seja, a coisa era séria, talvez todos esses preparativos já estivessem encaminhados. A lista de convidados pronta, basicamente toda a cidade de Nazaré. Quantos animais seriam mortos para a festa de uns 7 dias? A roupa para o casamento, a conversa com o rabino local sobre a cerimônia, as conversas meio escondidas com as mais idosas sobre a noite de núpcias. Tudo encaminhado. Mas algo impossível aconteceu. Um mensageiro com uma mensagem estragaria todos os planos de casamento de Maria. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Que mensagem! Maria fica confusa. Isso não estava na agenda, definitivamente. Ela diz, isso não é possível, pois eu sou virgem. Não, na agenda de Maria não estava conhecer homem algum antes do casamento. Então, como uma gravidez aconteceria? Na verdade, essa é a pergunta de Maria, como isso acontecerá? O anjo continua dizendo, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo, Maria, que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Parece que Gabriel não facilita as coisas para Maria. Ele fala algo que é, sim, impossível para Maria e para José. O Filho de Deus, Jesus, Yahvé é a salvação, sendo gerado pelo poder de Yahvé, no ventre de uma menina pecadora, de uma insignificante cidade, lá num cantão da Galileia. A agenda de Maria é mudada para algo impossível. Mas para Deus nada é impossível em suas promessas, em suas palavras, Maria. Bem, pensando bem, a agenda de José também mudaria com essa notícia. Opa, minha noiva grávida? Bem, eu não sou o pai. E agora? José, inclusive, sendo um sujeito bacana, ao perceber, ao saber da gravidez, planejou desfazer o noivado sem ninguém saber, diz o evangelista Mateus. Se ele fizesse isso abertamente,
colocaria Maria em risco de ser apedrejada e morta. José tenta dar um jeitinho na agenda, mudar os planos. Mas Deus também mostra a ele a agenda divina. Porque José, para Deus, nada é impossível. E então o ano impossível acontece, o ano zero, o ano do Senhor, que marca o início do cumprimento da promessa mais esperada pela humanidade. Paz com Deus. Sem poder algum, os seres humanos, Maria e José, assistem ao poder divino fazer o impossível, que é possível para Deus. Porque para Deus, nada é impossível, José e Maria. E a nossa agenda? Bem, neste ano, a nossa agenda foi radicalmente mudada. As festas de aniversário quase não existiram. Formaturas foram feitas online, cultos online, reuniões online. O medo muitas vezes nos congelou, até sepultamentos ficaram com restrições. Feriados foram comemorados em datas diferentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, o feriado estadual de 9 de julho e o de 20 de novembro aconteceram em maio. Loucura! Nós nos sentimos um pouco menos no controle da nossa vida, da nossa agenda. De certa forma, saímos um pouco mais da ilusão de que temos o controle total da agenda da vida. Como Maria e José, fomos surpreendidos pela mudança na nossa agenda. Na verdade, nós não precisamos de uma pandemia para isso acontecer. Quando o medo da morte tenta nos ferir, quando o diagnóstico de um câncer aparece, quando o relacionamento acaba, quando somos demitidos do emprego, brigamos em casa, quando falta dinheiro para as contas, nós experimentamos essa sensação de descontrole, da impossibilidade de ordenarmos o universo para que tudo dê certo para nós. E de certa forma gostaríamos que Deus também enviasse um anjo, um mensageiro que desse algum sentido para os sofrimentos, para as mudanças bruscas na nossa vida. Na verdade, Deus faz isso. Os seus mensageiros continuam espalhando a notícia. Para Deus, nada é impossível, Fernando. Para nós, seres humanos, a impossibilidade é constante. Veja, nós não produzimos felicidade sem carregar um pouquinho de amargura. Produzimos cada vez mais alimentos no mundo sem acabar com a fome de milhões. Não produzimos vacinas sem pensar em lucro. Vendemos promessas de saúde feitas pela ciência, mas nos é impossível vencer a morte. Buscamos uma vida digna, mas caminhamos em pântanos pegajosos dos nossos pecados que insistem em nos atormentar. Tentamos viver sem Deus e colhemos condenação e o peso da culpa. Mas Deus faz por nós o que para nós é impossível. Lembro o encontro de Jesus com os discípulos falando sobre a salvação. Jesus falou para eles, meus filhos, lá em Marcos 10. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Sim, Deus faz o impossível. Jesus é encarnado, Jesus se revela ao mundo, Jesus é odiado e morto por causa dos nossos pecados e Jesus ressuscita. Em todos os anos, o impossível é feito por Deus em nossas agendas. Ele manda seus mensageiros, mantém a sua igreja no mundo, a comunidade Concórdia, a congregação Castelo Forte, a Hora Luterana. Para quê? Para anunciarem Jesus Cristo. E contra todas as possibilidades, nós cremos pela ação do poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que veio sobre Maria. Ele, Deus, nos batiza, trazendo os pequeninos, como a Júlia, para a sua família na fé. O impossível acontecendo. Ele enxuga as nossas lágrimas quando não suportamos mais as pressões, os distanciamentos.
Ele nos faz aceitar humildemente, servi-lo com tudo que somos e temos, como Maria. Ele nos guia pelas mudanças de agenda por causa das pandemias, lutas e lutos, como fez com José. Sim, hoje, 2000 anos depois, em um mundo quase impossível para nós, Deus nos mostra que a agenda dele, a agenda de Jesus Cristo, do ano impossível da salvação, do ano da vinda de Jesus, é sempre, sempre a melhor agenda. Porque para Deus, nada é impossível. Que a graça e a paz do Salvador estejam com vocês hoje e sempre. Amém.